Tudo mudou no dia em que o meu enteado olhou para mim e disse que eu era muito gata. Na hora, eu não soube o que responder. Apenas sorri, meio sem graça. No começo, eu hesitei. Achei que fosse só brincadeira. Mas com o tempo, percebi que aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. E sem querer, comecei a gostar daquilo, mesmo tentando disfarçar. Convido você a ficar até o final do vídeo, porque eu garanto. Você não vai acreditar no que aconteceu depois disso. Oi, me chamo Mendonça. Tenho 54 anos e até hoje, quando fecho os olhos, sinto ele entrando. Não na casa, mas num canto meu que eu nem sabia que existia. Foi como se ele tivesse aberto uma porta que eu mantive trancada por anos. E eu deixei. Deixei porque, no fundo, algo em mim já pedia por isso. Tudo começou numa noite quente, daquelas que o ar parece grudar na pele. Meu marido, sempre viajando a trabalho, tinha saído por 2 dias, me deixando sozinha com Felipe, meu enteado de 23 anos. Ele é alto, com ombros que parecem carregar o mundo e uma voz que desliza, mansa, mas cheia de promessas. Eu nunca tinha reparado tanto nele, até aquela noite. Ele disse que me achava gata, que sempre me admirou, que queria me conhecer, de verdade. E eu, que sempre fui tão firme, senti o chão tremer. Sou morena clara, com curvas que não passam despercebidas. Meus melões, como dizem por aí, chamam olhares, mas é meu jeito de andar, lento e seguro, que faz cabeças virarem. Meu quadril dança quando caminho, e meu sorriso, dizem, tem um calor que vem da alma. Sempre notei os olhos que me seguem, mas os de Felipe? Esses tinham algo diferente. Era fome, era curiosidade, era perigo disfarçado de carinho. A casa estava silenciosa, só o ventilador zumbindo no canto. Felipe estava na sala, mexendo no celular, mas seus olhos me encontravam toda hora. Eu, de camisola leve, sentia o tecido roçar minha pele enquanto arrumava a cozinha. Mendonça, você já pensou em se permitir mais? Ele perguntou, do nada. Minha garganta secou. O que ele queria dizer com isso? O ar ficou mais pesado, como se cada palavra dele tivesse um peso que eu não sabia carregar. Ele se levantou, veio até a cozinha com aquele jeito despreocupado, mas com um olhar que prendia. Você é tão viva. Meu pai não te merece. Cada sílaba dele era um convite, uma faísca. Eu ri, tentando desviar, mas meu coração batia descompassado. Ele ficou perto, tão perto, que eu sentia o calor dele misturando com o meu. O que você está dizendo, Felipe? Perguntei, com a voz mais firme que consegui. Ele sorriu, aquele sorriso de quem sabe que está mexendo com algo proibido. Só tô dizendo que te vejo, Mendonça. Te vejo de verdade. Ele pegou um copo d'água, mas seus dedos roçaram os meus ao passar. Foi um toque leve, mas suficiente para fazer meu corpo inteiro acordar. Eu sabia que ali, naquela cozinha, algo estava começando. Algo que eu não podia mais ignorar. E então ele se inclinou, como se fosse contar um segredo. Se você me deixar, eu mostro o que sempre quis te mostrar. Meu Deus, o que era aquilo? Minha cabeça gritava para parar, mas meu corpo queria ouvir mais. Ele voltou para a sala, me deixando ali, com o coração na boca e um fogo que eu não sabia apagar. O que viria depois? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Aquela noite não terminaria tão cedo. E quando ele voltou, com aquele olhar que parecia me despir da alma, eu senti que o próximo passo seria meu. O que eu faria? Como continuar com esse calor subindo, com ele tão perto e com tudo que eu sabia que não devia querer?
A noite parecia pulsar, como se a casa soubesse o que estava acontecendo. Felipe voltou da sala com aquele jeito de quem não tem pressa, mas sabe exatamente o que quer. Eu ainda estava na cozinha, o copo d'água na mão, tentando fingir que meu coração não estava galopando. Ele parou na porta, me olhando como se enxergasse além da minha pele, direto no que eu tentava esconder. Mendonça, você já se perguntou o que realmente quer? Ele disse, baixo, como se as palavras fossem só para mim. Eu ri, nervosa, tentando jogar o peso fora. Felipe, para com essas ideias. Sou tua madrasta, lembra? Mas ele não recuou. Se aproximou, o olhar fixo, como se estivesse desenhando cada curva minha na mente. Madrasta, sim. Mas antes, você é mulher. E eu vejo essa mulher. O ar ficou denso, e eu senti um calor subir, daqueles que não explicam, só queimam. Minha camisola parecia fina demais, e meu corpo, traidor, respondia a ele. Ele pegou uma maçã da fruteira, mordendo devagar, sem tirar os olhos de mim. Você já reparou como tudo pode mudar com um passo? Perguntou, com um sorriso que era puro desafio. Eu quis responder, mandar ele parar, mas minha voz travou. Ele deu um passo mais perto e o espaço entre nós parecia vibrar. Você não precisa falar nada agora. Só sinta. E eu senti. Senti ele, o calor, a promessa. Tentei me mexer, arrumar algo na pia, qualquer coisa para desviar. Mas ele estava ali, tão perto, que o cheiro dele, uma mistura de sabonete e algo mais bruto, invadia meu espaço. Felipe, isso não tá certo, murmurei, mais para mim mesma. Ele riu baixo, como se soubesse que eu já estava cedendo. O que é certo, Mendonça? Negar o que está vivo aqui? Ele apontou para o peito, mas seus olhos diziam que era o meu coração que ele queria. Naquele momento, algo em mim rachou. Eu, que sempre fui a fortaleza, senti as muralhas tremendo. Ele não tocou em mim, mas cada palavra, cada olhar, era como se ele estivesse traçando linhas no meu corpo. Você merece mais, sabia? Merece alguém que te veja de verdade. Minha cabeça girava. Ele era jovem, mas falava com uma certeza que me desarmava. E eu, que sempre controlei tudo, comecei a querer perder o controle. Mas antes de continuar, se você está gostando dessa história, deixa um like e se inscreve no canal Confissões e Desejos. Isso ajuda a trazer mais histórias assim como essa. Agora, voltando. Eu me afastei, precisando de espaço para respirar. Fui para o sofá, tentando me recompor, mas ele me seguiu, sentando perto demais. Relaxa, Mendonça. Não vou te apressar. Mas não vou fingir que não te quero. Ele disse isso tão calmo, tão seguro, que meu corpo inteiro reagiu. Minha pele parecia elétrica e eu sabia que estava em apuros, porque no fundo eu queria ouvir mais. Ele esticou a mão, não para me tocar, mas para pegar o controle da TV. O movimento fez seu braço roçar no meu, e foi como se uma corrente passasse por mim. Vamos assistir algo? Ou prefere conversar? Sobre nós? A palavra nós caiu como uma pedra no lago, espalhando ondas que eu não podia ignorar. Eu sabia que, se dissesse qualquer coisa, seria o começo do fim, ou o começo de tudo. E então, quando ele se inclinou, com aquele olhar que prometia mundos que eu nunca ousei explorar, eu soube que a próxima escolha seria minha. O que eu faria com esse fogo que ele acendeu? E como resistir, quando tudo em mim já gritava para ceder? A casa parecia segurar o fôlego, como se soubesse o que estava por vir. Felipe estava tão perto, seus olhos queimando nos meus, e eu, Mendonça, 54 anos,
Sentia meu corpo trair cada barreira que já ergui. Felipe, isso é perigoso, sussurrei, mas minha voz era um fio, quase um convite. Ele sorriu, aquele sorriso que desarma, e disse: perigoso é ignorar o que está pulsando aqui. O calor dele me envolvia, e eu sabia que estava a um passo de me render completamente. Ele se aproximou, o corpo tão perto que o ar entre nós parecia vibrar. Minha camisola fina roçava minha pele, e cada movimento meu era uma confissão que eu não podia mais esconder. Mendonça, você já se permitiu ser só você? Perguntou, a voz tão baixa que parecia entrar em mim. Eu quis dizer não, mas meu corpo gritava sim. Ele não tocou, mas seus olhos já traçavam cada curva minha. Eu me levantei, tentando fugir, mas meus pés me levaram para o quarto e ele veio atrás, como se soubesse que eu já tinha escolhido. Você é mais do que a esposa do meu pai, ele disse, fechando a porta. O quarto, pequeno e quente, parecia pequeno demais para o que sentíamos. Minha pele ardia e eu sentia ele, não só no espaço, mas num lugar mais profundo, onde as regras não existiam. Ele se aproximou, e quando seus dedos finalmente encontraram minha mão, seu toque abriu portas que eu mantinha fechadas, e eu me rendi ao ritmo dele. Foi como se uma corrente elétrica me atravessasse. Felipe, a gente não pode, murmurei, mas meu corpo já se inclinava para o dele. Ele riu baixo, um som que me desmontava. A gente já está aqui, Mendonça. Só deixa acontecer. E eu deixei. Deixei porque cada pedaço de mim queria se perder naquele momento. Nossos corpos se encontraram, num ritmo que não precisava de palavras. O quarto, as quatro paredes, testemunhava algo que era só nosso. Ele entrou onde o tempo para, num lugar que pulsa e não explica. Minha respiração se misturava à dele, e cada movimento era uma dança que eu nunca soube dançar. Ele sabia exatamente onde ir, como se conhecesse cada canto meu que eu mesma ignorava. Eu, que sempre fui tão firme, me desfiz sob o peso daquele instante. Ele segurou meu rosto, os olhos fixos nos meus, e disse: você é mais do que eu sonhei. Com ele, cada avanço era um convite para me perder num calor que não conhecia fim. Eu me entreguei, inteira, deixando o mundo lá fora. As paredes do quarto guardavam o nosso segredo, e cada toque dele era uma promessa que eu não queria quebrar. Meu corpo respondia, vivo, como se tivesse esperado por isso a vida inteira. Quando ele chegou mais fundo, foi como se um vazio em mim ganhasse vida. E ali, entre aquelas quatro paredes, nos tornamos um só, num momento que não explicava, só sentia. Quando tudo terminou, o silêncio voltou, mas era diferente. Eu não era mais a mesma Mendonça. Ele me olhou, com um sorriso que dizia tudo, e eu soube que aquele segredo ficaria entre nós, quente, eterno. E quando a manhã chegou, com a luz invadindo o quarto, eu sabia que carregaria aquele momento para sempre. Um segredo que pulsa, que queima e que me faz sorrir quando ninguém vê. Mas o que vem depois? Isso talvez seja outra história.